Vieram ao Monte da Oliveira. Enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei às filhas de Sião: Eis que o teu rei aí vem em mansidão, assentado sobre a jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo com Jesus que ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. E a multidão, tanto as que iam adiante como as que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré. E neste momento, já oramos, e podem assentar, meus queridos irmãos. Eu preparei a mensagem: Quem é este? Esse é o tema do dia de hoje. Quem é este? Não sei, o irmão aqui pode pesquisar quem é este, essa mensagem, para que os irmãos possam também acompanhar através da tela. Esta mensagem, quem é este? Pois também hoje a gente estamos esperando por um evento que a gente estamos esperando. Todo mundo também sabe desse evento. Todos estão inquietamente sobre este evento que a gente estamos esperando. E até os denominacionais também sabem desse evento que a gente já estamos esperando. É um evento muito especial. Esse evento é muito especial, que a gente estamos à espera. Mas uma coisa que há de acontecer é uma coisa que aquele que irá ver esse evento, aquele que irá reconhecer esse evento, são aquelas pessoas escolhidas para ver esse evento. Como aconteceu nos dias de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo mandou os discípulos para que possam ir levar a jumenta e a jumentinha. Então, aquilo aí era para a festa da Páscoa. Porque, como de costume, naqueles tempos, quando chegava o tempo da Páscoa, todos saíam das suas cidades e iam na cidade de Jerusalém. Lá era o lugar onde que era feito essa festa da Páscoa. Eles lembravam da libertação do Egito. Então, naquele dia, aquela era uma festa que haveria um evento muito especial que aquele povo esperava. Esperava ver um homem muito especial. Esperava eles o reconhecerem. Então, logo aqueles discípulos trouxeram a jumenta e a sua jumentinha e puseram Jesus Cristo naquela jumenta e começou a andar, e as pessoas lá começaram a glorificar e começaram a levar os panos, começaram a pôr embaixo, no chão, para que aquela jumentinha possa andar em cima, e cortavam as árvores, as palmeiras, e começavam a cantar Hosana nas alturas. Então, lá em Jerusalém estavam os homens que esperavam esse evento, na festa da Páscoa. Então, logo quando chegou Jesus Cristo, naquele portão, eles mais questionavam, eles perguntavam, dizendo: Quem é este? Por enquanto eles estavam no portão, esperando este homem entrar naquele portão de Jerusalém. Outros estavam fora, esperando que aquele homem entre pelo aquele portão. E quando ele entrou, eles perguntaram: Quem é este? Por enquanto eles esperavam este homem entrar.
mas perguntaram de novo. E nessa mensagem vou começar no parágrafo 27. O irmão Branham está a dizer assim: o povo estava tão apertado em torno das portas, e as ruas estavam cheias, e nem havia lugar para as pessoas dormirem. Elas estavam deitadas do lado de fora do muro, espalhados pelo chão, porque esta era a Páscoa, e as pessoas vieram de todo o mundo conhecido para adorar nesta ocasião. Era a ocasião em que o Cordeiro Pascual era morto, e representava a libertação deles do Egito, da escravidão, e guardavam-na anualmente. Todos os anos esta grande Páscoa acontecia, e era um dos momentos mais marcantes ou eventos da religião judaica, porque significava o tempo em que foram libertados. Todas as pessoas gostam de pensar nisso, no tempo em que foram libertados, como que cada um de nós, esta noite, pode voltar ao tempo em que fomos libertados, o que significa para nós. Nós também gostamos de recordar o tempo em que a gente fomos libertados naquela cruz do Calvário, quando Jesus Cristo foi crucificado. É onde que a gente fomos libertados de todos os nossos pecados. Então, os israelitas fizeram também a mesma coisa, faziam as mesmas coisas. Lá em Jerusalém, no dia da Páscoa, eles lembravam no dia em que eles foram libertados da escravidão em Egito. Posso lembrar-me em minha própria experiência de como meu pobre coração, quando eu era menino, desejava tocar Deus. Eu pensava, se eu tão somente pudesse subir e bater na sua porta e conversar com Ele um pouco. E claro, vocês conhecem a minha história. Arranjei um papel e lápis e ia lhe escrever uma carta, porque não conseguia falar com ele. E eu sabia que ele vivia na floresta, porque o tinha escutado e tinha visto o seu movimento na floresta, e um certo caminho que eu conhecia, pelo qual eu costumava passar quando estava cansado ou ia pescar. Pensei, vou pregá-la na árvore e endereçá-la ao Senhor Jesus. Era apenas uma forma daquele fato poder ser removido do meu coração. Aquela noite lá, eu posso esquecer a minha idade, posso até esquecer o meu nome algum dia, mas nunca poderei esquecer aquela hora em que Ele me libertou do pecado. Nós nunca vamos esquecer naquela hora em que Deus nos libertou do pecado. Esse é o momento mais marcante da nossa vida, reconhecer o dia em que a gente fomos libertados do pecado. Algo aconteceu lá no meu interior que me ajudou durante as grandes horas de escuridão. A hora da minha libertação, os pesos do pecado me deixaram e fui uma nova pessoa. Desde então, tenho sido uma nova criatura em Cristo Jesus. E estes judeus vinham a cada ano e havia uma fonte dentro da igreja. E tomavam o pão e as ervas amargas e o cordeiro e bebiam desta fonte na igreja. E se alegravam juntos porque Deus lhes havia mostrado favor, pois que esta era a época da Páscoa. E não só era a Páscoa, mas era uma Páscoa especial. Vocês sabem, há certas vezes quando vamos à igreja, e sempre gostamos de ir, mas há algumas ocasiões quando acontece algo especial. E esta era uma das ocasiões. O ar estava repleto de expectativa, exatamente como está hoje. Todos os olhos daqueles que o amam estavam esperando ele entrar pelo portão. E eu creio que é bom por aí hoje, porque aqueles que o amam o estão esperando. O ar está repleto de expectativa. Todo mundo está esperando de Jesus Cristo. Ninguém que não sabe sobre a vida de Jesus Cristo. Todo mundo sabe sobre a vida de Jesus Cristo. Os denominacionais também estão esperando também da vinda de Jesus Cristo. Todo mundo está esperando disso. Ninguém que não conhece sobre a vida de Jesus Cristo. Todo mundo quer ver Jesus Cristo descendo nas nuvens. É isso que todo mundo está esperando. Como aconteceu naquela época da Páscoa, quando aquele povo de Israel estava esperando
daquele homem que possa passar por portão. Então, o que aconteceu? Quando estamos vivendo neste dia, quando a terra, na verdade, tornou-se um grande barril de pólvora. E a ciência está nos dizendo, faltam só 3 minutos para a meia-noite. E tenho certeza que vocês estavam lendo, como eu, o outro dia, aquela história de certo general do exército que disse que se houvesse outra guerra, ela só duraria 2 ou 3 minutos. Os velhos tempos de batalha e tirar com fuzis e cavar e trincheiras, tudo isso acabou. Afirmam que a próxima guerra será de apenas 2 ou 3 minutos. Algum dia, algum desordenado vai perder o controle e disparar uma dessas bombas. E quando o fizerem, nós temos posto de escuta em toda parte para responderem com um disparo imediato. O mundo simplesmente não pode sobreviver a isso. Todos na Páscoa sabiam que algo ia acontecer, mas não sabiam exatamente o que era. É assim hoje, praticamente todos sabem que algo está para acontecer. Todos sabem disso. Você pode falar com um pecador, você pode falar com um comerciante, você pode falar com qualquer um. É um momento tão inquietamente para o mundo. Este é um momento inquietamente para o mundo. É o momento mais especial para o mundo, que o mundo está esperando hoje. Estão à espera de alguma coisa aparecer. Essa é a vinda de Jesus Cristo. Todo mundo está à espera da vinda de Jesus Cristo. Quando nós vamos naquelas igrejas denominacionais, vamos ouvir também que eles também estão à espera também do mesmo Jesus Cristo. Mas o que vai acontecer mesmo? Mas pode-se conversar com um homem ou uma mulher que o está esperando vir, e a glória está no rosto deles, brilhando. E eles estão esperando por esse grande evento. Assim todo o ar está carregado novamente, esperando algo acontecer. O mundo não sabe o que está para acontecer, mas a igreja do Deus vivo sabe o que vai acontecer. Eles sabem que em breve a trombeta soará e o veremos vir cavalgando da glória no cavalo branco, e os exércitos do céu seguindo-o. E aqueles que estão mortos em Cristo serão arrebatados e levados para se encontrar com Ele nos ares. É isso que estamos esperando. Estamos anelando por isso. Nós hoje, a igreja noiva de Cristo, está esperando pela vinda de Jesus Cristo, para ver Jesus Cristo aparecer nas nuvens, cavalgando no cavalo branco. É isso que a gente estamos esperando. Por isso que a gente estamos vindo aqui à igreja, adorando a Deus, para vermos a sua vinda. Como nos dias de Jesus Cristo, aquele povo que esperava também Jesus Cristo, esperando naquele portão, eles não conseguiram ver Jesus Cristo. Ele passou pelo portão. E logo quando eles viram aquele povo se alvoroçando, dizendo hosana nas alturas, eles perguntaram: quem é este? Hoje é a mesma coisa. A mensagem é pregada, a palavra é pregada para o mundo inteiro. Mas o que acontece? Quando a mensagem é pregada, eles logo perguntam: onde é que vocês estudaram? Onde é que vocês aprenderam desta palavra? Mas a única coisa que a gente sabemos, essa palavra é da Bíblia Sagrada, é do livro sagrado que Deus proveu. Não é de nenhum homem esse livro. E nos é dito que as almas daquelas mães e assim por diante, de que falamos esta manhã, logo debaixo do altar de Deus, estão clamando: até quando, Senhor? Até quando sua mãe quer vê-lo, tanto quanto você quer vê-la? E nossos entes queridos querem se encontrar conosco, assim como queremos nos encontrar com eles. Que reunião vai ser essa, quando ele vier encontrar-nos com nossos entes queridos e vê-los em seu corpo de ressurreição e glorificados, e andar com o herdeiro da ressurreição e observar o caráter dele, como mudou, e a mansidão e quietude, e não vai ser aquela agitação impura, pois teremos toda a eternidade para viver junto. Todos nós queremos isso, nos ver e nos encontrar com os nossos entes queridos, aqueles que já partiram para a glória. Todos nós esperamos por isso. Esse é o grande evento que a gente esperamos aqui.
E para a gente nos encontrarmos com Ele, o que a gente deve fazer? Devemos estar somente firmes na palavra de Deus, como eles estiveram firmes também nesse Evangelho. Esta grande era neurótica em que estamos vivendo, não há tempo para nada, só correndo e empurrando e arrancando. Ora, é um dia terrível. Então, enquanto esperavam que algo acontecesse, foi uma pena que muitos dos que estavam na Páscoa não chegaram a vê-lo. No entanto, sabiam que algo ia acontecer, contudo, eles não chegaram a vê-lo. É isso que vai acontecer nesta era em que a gente estamos vivendo. Muitos que não vão ver a vinda de Jesus Cristo. Muitos que não vão reconhecer a vinda de Jesus Cristo. Porque Ele disse que eu virei como um ladrão na noite. Então, aquele que vai reconhecer é aquele que tem o selo. O selo, o que significa selo? O selo é o Espírito Santo. Então, aquele que tem selo, esse que vai reconhecer a vinda de Jesus Cristo. Esse que será arrebatado. Então, aqueles que não têm selo, que serão encontrados sem o selo, que é o Espírito Santo, não serão arrebatados. Então, aqueles que reconheceram Jesus Cristo quando entrou no portão, eles eram pessoas escolhidas. Eram pessoas que tinham uma revelação sobre a vinda de Jesus Cristo. Assim será na vinda do Senhor. Há muitas pessoas inquietas hoje, que sabem que algo está para acontecer, mas elas nunca o verão. Porque Ele virá no silêncio da meia-noite para arrebatar aquela pequena igreja que está anelando e esperando e na expectativa de vê-lo. São esses que Ele virá arrebatar. Muitos do mundo que estão vivendo dos encantos e banqueteando suas almas nas coisas do mundo nunca saberão o que aconteceu até a igreja ter ido para a glória. Pois Ele virá como ladrão de noite e os arrebatará. Assim podemos ver que estamos de volta ao mesmo lugar. Agora descobrimos que esta expectativa de que Deus vem, aqueles que no decorrer de toda esta escritura têm sido a mesma coisa que eles são. Ele sempre aparece aqueles que estão esperando por Ele, sempre aqueles que estão querendo vê-lo. E tenho certeza que essa é a esperança que está em nossos corações esta noite. Ele sempre vai aparecer para aqueles que querem vê-lo, aqueles que o amam, que querem ver aparecer. Então, Ele logo aparecerá. Foi há cerca de 6 meses, suponho que eu estava testificando a algumas pessoas, e disse, ao pensar nisso, que Ele virá praticamente a qualquer momento. E o que me levou a dizer isso, eu estava falando do irmão Bosworth, quando fui ver aquele velho santo, quando ficamos sabendo que ele estava morrendo. 80 e tantos anos, a esposa, eu indo também lá para vê-lo antes de morrer. Simplesmente tinha de dizer algo a ele. Gosto de observar os santos quando estão a entrar na glória. E tinha que vê-lo. E gostamos e gastamos pneus do carro. Mas quando cheguei lá, e entrei correndo pela porta no cantinho, jazia aquele velho patriarca. Ele levantou a cabeça quando me viu chegando. Seus velhos e frágeis braços dependurados com a carne flácida, e ele estendeu os braços para mim. E o agarrei pelo pescoço e clamei, meu pai, os carros de Israel e os seus cavaleiros, pois ele era um homem santo e piedoso. E eu disse, irmão Bosworth, quero lhe perguntar uma coisa. O irmão crê que vai sarar? Ele disse, nem mesmo estou enfermo. Eu disse, bem, qual é o problema? Ele disse, estou indo para o lar. Ele disse, estou cansado, estou desgastado e só quero ir para o lar. E eu disse, então, o irmão entende que está morrendo? Eu disse, quero lhe perguntar uma coisa. Ao longo dos 70 e tantos anos de ministério, qual foi o seu minuto mais glorioso? Poderia me falar, Senhor, e me contar que experiência o irmão teve ao longo da vida, que o irmão poderia considerar sua hora mais marcante? Se viver até a idade dele, nunca esquecerei quantos aqueles olhos escuros me fitaram por cima daqueles óculos. Ele disse, meu querido irmão,
Este é o maior momento da minha vida. Não consigo pensar em nenhum momento que foi mais glorioso do que agora. O momento que aquele homem, aquele irmão Bosworth sentiu era o momento da partida. Esse era o momento mais glorioso que ele sentiu, porque ele se sentia muito cansado. Ele disse que eu estou muito desgastado. O que eu quero somente aqui é ir somente para o lar. E o irmão Branham lhe perguntou: o senhor sabe que está morrendo? Ele disse que não, nem estou doente, só que estou muito cansado. O meu desejo somente é ir para o lar. Então, o irmão Branham disse: então qual é o seu momento mais glorioso durante o seu ministério, durante todos esses anos que o Senhor passou? Ele disse que o meu melhor momento que eu tenho é este momento agora, porque estou me sentindo que eu quero ir para o lar. Eu olhei no rosto e disse: o Senhor ainda sabe que está morrendo? Irmão Branham perguntando àquele homem. Ele disse: irmão Branham, eu estou deitado aqui esperando a cada minuto que ele abra aquela porta e venha me levar para o lar consigo. Essa é a maneira de morrer. Essa é a maneira de partir. E como vocês sabem que cerca de 2 horas antes dele morrer, ele esteve em coma por mais de 2 dias. E quando voltou a si, levantou-se no quarto e começou a falar com sua esposa. Então, de repente pareceu estar transparente e apertou as mãos por 1 hora inteira, ou mais de amigos que já morreram há 40 ou 5 anos, que eram seus convertidos em sua igreja. Apertou a mão de sua mãe e de seu pai, até que a vida havia deixado seu corpo. Reclinou-se no travesseiro e foi dormir nos braços do Senhor Jesus. Não há nada como servi-lo, esperar por ele. E quando falava com esse homem sobre isso e contava essas experiências, eu disse isto. Disse: Senhor, não vai ser glorioso quando o virmos? Ou se ele viesse hoje? Ele disse: irmão Branham, não assusta as pessoas assim. Eu disse: o que quer dizer? Ele disse: não tente dizer às pessoas que o mundo está vindo ou Cristo está vindo. Isso as preocupa. Eu disse: não, desculpe-me, para aqueles que estão esperando por ele, é a notícia mais gloriosa que poderiam ouvir, que Jesus está prestes a aparecer e levar a sua igreja. A velhice será mudada para a juventude, a alegria será dada em um lugar de tristeza, vida será dada em um lugar de morte, imoralidade em substituição da moralidade. Que momento saber que ele virá. Este é o momento mais precioso que a gente temos, em saber que ele virá. Eles o guardavam, estavam esperando por ele. Enquanto ele veio, verificamos que havia 2 fações. Um grupo para favor dele e o outro era contra ele. Sempre quando alguma coisa chega a nós, quando uma verdade chega a nós, sempre deve haver uma coisa que não é verdade, uma coisa que é verdade. Deve haver umas pessoas que estão a favor da verdade e deve haver outras pessoas que estão contra a verdade. E quando chegou Jesus Cristo, quando entrou Jesus Cristo, o que aconteceu? E essa era a maneira que encontramos hoje. Isso é a sua vida. É o que sempre dividiu as pessoas. Todas as vezes que você encontra Jesus, encontra aqueles ao redor que seriam contrário a isso. É Satanás. E hoje, quando pensamos nisso, não vemos muitas mudanças. Exatamente a mesma coisa. As pessoas mudaram, mas o espírito das pessoas não mudou. É a mesma coisa que aconteceu naqueles dias de Jesus Cristo, quando chegou em Jerusalém. Todo mundo se alvoroçou, a cidade estava cheia, mas eles logo perguntaram, dizendo: quem era este? Então, é a mesma coisa hoje. Quando a mensagem é pregada, quando o evangelho é pregado, quando a mensagem é pregada dizendo que as mulheres não podem pregar, quando a mensagem é pregada que as mulheres não podem usar calças, quando a mensagem é pregada dizendo que as mulheres não entram de uma forma má na igreja, eles perguntam: de onde que vocês aprenderam isso? De onde isso veio? Mas isso está na mesma Bíblia que eles pregam também. Assim, quando firmemente olharam para fora do portão e o viram chegar, montando aquele jumentinho branco,
Não admira que os discípulos tenham começado a clamar: é chegado o reino do céu. As pessoas correram ao seu encontro e toda Jerusalém ficou agitada. Há algo acerca disso quando Jesus vem, que é sempre uma agitação, e toda a cidade ficou agitada. E não se pode esconder isso. E os pregadores daquele dia tinham de prestar contas dessa agitação, porque foi na festa da Páscoa. E gritaram: quem é este? Quando o ar ficou repleto e a vinda do Senhor Jesus a Jerusalém deixou o ar repleto de expectativa. Parece que os professores deveriam saber o que ia acontecer. Parece que o sumo sacerdote teria sabido. Parece que todos os outros sacerdotes teriam sabido. Mas eles não souberam nada sobre a vida de Jesus Cristo. Todos poderiam saber, mas eles não souberam nada. Mas isso tinha sido profetizado antes. Tinha sido profetizado antes que o filho de Davi andaria sobre a jumentinha. Isso já tinha sido profetizado, mas todos não conseguiram ver. Quem conseguiu ver é aquele que era revelado para ver a vida de Jesus. E não mudou nada hoje, porque o Espírito Santo está sendo o precursor da vinda do Senhor Jesus. É à medida que o Espírito Santo começa a se espalhar pela terra, fogo do reavivamento irrompe por toda a parte, grandes sinais de prodígio têm sido feitos, cura tem acontecido, profecia tem sido profetizados, todas as bênçãos apostólicas juntas retornaram à igreja. Por isso, como foi naquele tempo, assim é agora. O espírito do incrédulo ainda exclama: quem é este? Alguns deles creram no Senhor Jesus para dizer que ele era um bom homem. Alguns deles disseram: ele é um bom homem. É isso o que dizem hoje. Tanto colocá-lo como um Napoleão, um guerreiro. Tentam colocá-lo como um George Washington, um homem honesto. Mas ele foi mais do que isso. Hoje o mundo tenta colocar Jesus Cristo como um herói. Tenta colocar Jesus Cristo como um bom homem, como um homem de virtude. Mas Jesus Cristo é mais que isso. As igrejas tentam colocar Jesus Cristo nesses lugares, mas ele é mais que isso. Notaram a leitura da Escritura? Disseram: este é um profeta que vem da Galileia. E tentam dizer a mesma coisa hoje. Quando vem este grande movimento do Senhor ao restaurar a saúde dos enfermos e os aflitos, ao vê-lo usar seu Espírito em sua igreja, para discernir os pensamentos das pessoas, ao vê-lo fazer exatamente como fez quando esteve aqui na terra, ao cumprir o que ele disse que aconteceria. Certamente, as igrejas e as pessoas é como se estivessem perguntando isto: quem é este? Eles não entendiam que era Jesus, porque nenhum deles pôde reconhecê-lo por suas escolas, de que seminário ele veio, de que escola de teologia ele veio. Porque o que eles foram ensinados naquele dia não é isso que Jesus Cristo deveria chegar. Não é dessa forma que eles foram ensinados que Jesus Cristo chegará. Não é dessa forma que eles foram ensinados que o Messias virá. Então, eles foram ensinados de um outro jeito. Eles foram ensinados nas suas tradições. Então, o que aconteceu? Quando Jesus Cristo veio, eles pensavam que viria do jeito que eles foram ensinados. Então, eles foram enganados com os ensinos daquele dia. A verdade, aquele que tinha essa revelação, ele reconheceu Jesus Cristo. Eles pensavam que Jesus Cristo viria das suas escolas. Eles pensavam que Jesus Cristo viria dos seminários. Eles pensavam que Jesus Cristo viria das suas escolas, onde que eles ensinam suas palavras. Mas ele não vê isso, não. Porque Deus usa as coisas simples. Deus nunca usa coisas ensinadas pelos homens. É assim hoje. A maioria das pessoas que são ungidas com o Espírito Santo não vêm de nenhum seminário. Eles são produtos da escola do próprio Deus. Mas os sinais e os milagres e os prodígios que foram prometidos na Bíblia acompanham este grande Espírito Santo enquanto se move entre as pessoas. Hoje as pessoas querem ver aqueles pastores, aqueles homens que foram no seminário e acabaram 5 anos, 6 anos nos seminários e eles vierem dizer que eu sou o pastor. Hoje as pessoas querem ver isto. É geração que eles não conseguem discernir a palavra verdadeira de Deus. É geração que eles nunca vão entrar na mensagem por causa eles querem aqueles homens que entraram nos seminários. Então Deus nunca trabalha com aqueles homens que entraram nos seminários.
Deus nunca trabalhou com nenhum homem que entrou na escola bíblica. Porém, sabemos que havia um homem também que tinha estudado, era Paulo, que tinha estudado com Gamaliel. Então, quando Deus levou aquele homem Paulo, quando levou aquele homem Paulo, ele o transformou. Ele tirou toda aquela inteligência que ele tinha sido ensinado com Gamaliel. Então, é dessa forma que Deus trabalha. A escola de Deus é o Espírito Santo. E dizem hoje, de que escola eles são? Assim que você entra numa cidade para realizar um reavivamento, a que denominação você pertence? Logo eles perguntam, onde é que você pertence? Que denominação que você está? Basta somente você ir pregar a palavra nas ruas, ir pregar o evangelho nas casas. Primeiramente eles perguntam, de que denominação que você pertence? De que igreja você é? Por quê? Porque a palavra que você fala para eles é muito diferente do que eles são ensinados nas suas igrejas. Então, essa é a verdadeira palavra. Por isso que eles não conseguem ver. Essa palavra é pregada para todo o mundo inteiro. Mas aquele que reconhece essa palavra é aquele escolhido para receber essa palavra. Aquele que reconhece essa palavra é aquele que tem estômago de engolir essa palavra. Porque essa palavra é muito amarga. Tive uma entrevista sexta-feira à tarde com um sacerdote católico romano da igreja irlandesa, em Lousire. E logo que fui apresentado a ele, um homem finamente erudito, ele disse, Senhor Branham, com que denominação o senhor está? Eu disse, não estou com nenhuma. E ele disse, então, o senhor foi ordenado? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, quem o ordenou? Eu disse, o Senhor Jesus me deu o Espírito Santo para pregar o Evangelho e me deu uma comissão. Bem, essa é a ordenação de que precisamos. Nós não precisamos de ordenação de nenhum homem. Nós não precisamos de ordenação de nenhuma escola bíblica. Nós não precisamos de nenhuma ordenação de nenhum homem, mas a ordenação provém do Espírito Santo. Jesus nunca disse aos seus discípulos, não estou criticando essas coisas, mas elas tiveram seu tempo. Ele não disse, ide estudar para ser ministro por tantos anos. Bem, nós sabemos a única coisa que Jesus Cristo disse para os discípulos antes da sua partida. Ele disse, ide esperar em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Ele não disse que vai às escolas bíblicas. Ele não disse, vão ao seminário. Mas ele disse, vão em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Quem os ensinaria? Era o Espírito Santo que vinha do céu. É que ensinaria aqueles discípulos para que eles possam pregar o Evangelho. Por isso contradizia muito com as leis daquele dia, com que aqueles homens aprendiam naquele dia. Isso era uma contradição. Quando eles ouviam aquelas palavras, quando ele ouvia aqueles homens pregando o Evangelho, isso perturbava muito aqueles homens, por causa que aquilo não era aquilo que eles aprendiam, não era aquilo que eles aprendiam nas suas escolas. Por isso contradizia muito o que eles aprendiam. Jesus ele disse, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Ele disse isso a homem que não sabia assinar o próprio nome. E depois disso que o Espírito Santo vier sobre vós, então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Essa é a ordenação. Somente essa é a nossa ordenação. Não há nenhuma ordenação para que a gente possamos ir nos seminários. Mas hoje os homens, aqueles homens que têm PhD, têm diplomas de escola bíblicas. Mas o Espírito Santo nunca trabalha nesses homens. Ele nunca trabalha nesses homens. Por isso ele disse que eu não habitarei nas casas feitas pelas mãos dos homens. Porque ele habita na casa que ele fez ele próprio mesmo. Não temos nenhum registro. Não temos nenhum registro de Jesus de alguma vez ir a qualquer escola. Ou se formarem em qualquer seminário. No entanto, tem havido mais seminários erguidos em seu nome para causas religiosas do que tem havido para qualquer outra coisa que já houve no mundo. Nós nunca tivemos qualquer registro dele alguma vez ir à escola. Entrando, tem havido mais escolas erguidas em seu nome do que há de qualquer outro tipo de nome que há debaixo do céu. As escolas, nunca soubemos dele escrever um livro
No entanto, tem havido mais livros escritos sobre ele do que todo o resto da literatura que já foi escrito. E hoje a sua Bíblia é o livro mais popular que há em todo o mundo, entre toda a literatura. Mas vejam, no dia da visitação, eles clamaram: quem é ele? Vejam, Deus toma algo que parece que não é nada para fazer algo dele. É isso que o torna Deus. E hoje Deus está tomando aquelas pessoas que não sabem nada para fazer que eles sabem algumas coisas sobre a sua palavra. Deus está levando aqueles iletrados, Deus está levando aqueles que nem sabem escrever o seu próprio nome para que possam falar da sua palavra. Para a gente lembrarmos disso também, Pedro nem sabia assinar o seu nome, mas Jesus Cristo escolheu Pedro para ser o seu discípulo. Então, Deus leva alguma coisa que não é nada para ser alguma coisa. Ele nunca leva uma coisa que já é uma coisa grande para ele usar, mas ele usa aquelas coisas pequeninas. E quando o viram vir entrar cavalgando por aquele portão, alguns deles disseram: ele é um grande homem. Eles disseram isso hoje. A escola de teologia que ensinam hoje que Jesus foi um grande homem, que ele foi um bom homem. Algumas chegam a dizer que ele foi o profeta. Agora, se ele foi apenas o profeta ou um bom homem, nós estamos em nossos pecados. Ele foi mais do que profeta. Ele foi mais do que um bom homem. Embora ele tenha sido um bom homem, embora ele tenha sido um Deus profeta, mas ele foi mais do que isso. Ele foi Deus manifestado em carne para tirar o pecado. Ele foi o nosso Salvador. E quando ele entrou cavalgando, muitas das pessoas disseram: ele é um curador. Ou nós ouvimos abrir os olhos dos cegos, nós ouvimos fazer aleijados andar, nós ouvimos oferecer oração. E uma febre deixou a criança, mas então, esse tipo de gente só o estava seguindo pelos pães de peixes. Esse homem somente estavam seguindo ele por causa das curas que ele fazia. Então, logo na entrada dele em Jerusalém, logo eles perguntaram: mas quem é este? Por enquanto eles ouviram ele curar os enfermos, eles ouviram ele levantar os mortos, mas eles perguntaram: mas quem era este? Esqueceram do que os profetas do Antigo Testamento tinham profetizado sobre ele. É assim que as multidões estão hoje. Muitos, se há um curador, ora, eles o seguem e ele é só um oásis. Se ficam enfermos, orem e dizem: oh, por favor, pode orar por mim para que o Senhor Jesus me cure? E assim que saem do hospital ou da cama de enfermo, voltam imediatamente para o mundo, como um cão ao seu vômito, ou um porco ao seu lamaçal. Como diz as Escrituras, somente o seguem por aquilo de bom que podem obter dele. Eles o usam apenas como um poste doméstico, ou por algo que podem obter dele, e não esperam servi-lo. Essa gente ainda existe hoje. Naqueles dias, apenas aqueles homens, aquela gente, aquele povo, seguia Jesus Cristo por causa dos milagres que ele fazia. Seguia Jesus Cristo por todos aqueles prodígios que ele fazia. Mas no dia em que ele pregou o Evangelho, no dia que ele discerniu o segredo dos seus corações, eles ficaram revoltados contra Jesus Cristo. Eles ficaram contra Jesus Cristo. Por quê? Porque o que Jesus Cristo falava não era aquilo que eles aprendiam nas suas escolas. A forma da vida de Jesus Cristo não era a forma em que eles pensavam, em que eles tinham sido ensinados. Não era a mesma forma, era uma forma diferente. Houve 9 leprosos curados e um voltou para dar-lhe louvor. Ou foram 10. Um deles voltou para dar-lhe louvor e os demais foram embora, ingratos. E se as pessoas nos Estados Unidos que foram curados pelo poder de Deus voltassem o coração para Deus, um revivamento cairia sobre esta nação, que fecharia todos os bares, fecharia lojas de bebidas e lojas de whiskies, estariam completamente fora de cena. As igrejas estariam lotadas, os cinemas estariam vazios nos domingos à noite,
e um revivamento cairia sobre esta nação. Mas quando eles veem isso acontecer, as coisas de Deus faz, ainda exclamam: quem é este? Quem é este que vem? De onde vieram? Quem é este? Com que autoridade se faz isto? Nunca me esqueço, em Joanesburgo, África do Sul, eu tinha acabado de chegar há cerca de 30 minutos antes num avião. Estive 3 dias e noite no ar, tão cansado que mal conseguia suportar. Eles me levaram para o local de eventos, onde umas 50 ou 60 mil pessoas estavam reunidas, e logo que cheguei à plataforma, o Espírito Santo, eu vi atravessando um lugar, um ônibus, havia um letreiro nele, Durban. Eu vi que um jovem teve de discutir a sair em seu pai e a sua mãe, sem notário, com uma perna 6 ou 8 polegadas, que corresponde a 3 ou 15 centímetros, mais curta do que a outra. Ele estava usando uma camisa branca, com suspensórios segurando a calça. E observei o jovem. Olhei para trás de novo, e a visão se havia ido. E então, em um instante, vi aquela luz pairando sobre um jovem, bem atrás na audiência. E olhei e pensei: eu vim em algum lugar. Eu observei aquela luz, se manteve sobre ele por alguns minutos. E eu estava esperando um intérprete captar as próximas palavras. Então, vi aquele mesmo jovem ficar de pé, jogar sua muleta, e sua perna 6 polegadas mais curta ficou normal como os outros membros. E eu disse: o senhor A.J. Swessman, que está na glória esta noite. Eu disse: senhor Swessman, apenas cite as minhas palavras. Uma visão. Ele disse: muito bem. Eu disse: o jovem assentado lá atrás de camisa branca e suspensório, ele veio de uma cidade chamada Durban, 1.500 milhas, que corresponde a 2.400 quilômetros, através do país num ônibus, e teve de sair sem seu pai e sua mãe notário para vir. Mas ele creu no Senhor Jesus, e ele tem uma perna 6 polegadas, 15 centímetros mais curta do que a outra. E o jovem saltou. Lá estava ele, de pé, tentando sentir suas muletas. E eu disse: jovem, o Senhor Jesus curou. E imediatamente a sua perna se estendeu 6 polegadas, ficando normal, como os outros membros. E trouxeram o jovem à plataforma, e médicos o examinaram lá. Vocês veem a foto dele no meu livro. Eu tinha estado lá apenas alguns momentos. Vi um pequeno carro verde correndo estrada abaixo e derrapou. Ele virou para trás e bateu numa árvore. Uma jovem loira teve a coluna quebrada. E eu disse: vejo um pequeno carro verde que derrapou e bateu uma árvore. E uma jovem loira de cerca de 18 anos está com a coluna quebrada. Ela está em estado grave. Ninguém respondeu. E eu não conseguia vê-la em nenhum lugar naquela vasta grande audiência de pessoas. E fiquei lá só por alguns minutos. E eu disse: entendam e não tenham desconfiança. É o Senhor Jesus, no poder da ressurreição. Ele enviou o Espírito Santo para continuar seu trabalho. E lá eu vi a visão de se repetir. E não conseguia ver a jovem. Naquele momento, encontrando-se bem na minha frente, aqui estava aquela luz, como se vê na foto. E aqui se encontrava. Fui até lá. E lá estava ela deitada, abaixo da plataforma. E eu disse: jovem, o Senhor Jesus a curou. E ela começou a chorar. E a mãe dela disse: oh, não diga a ela para se levantar. Diz: se ela se mexer, morrerá. E a jovem ficou de pé rápido, gritando e louvando a Deus. E a mãe desmaiou e caiu na maca em que a moça estava deitada. Que é isto? Mais ou menos naquele momento, certo homem crítico se levantou lá atrás e ficou com um pé sobre uma cadeira.
Sempre isso tem havido. Quando uma coisa acontecer, quando o poder de Deus se manifesta, logo houve umas pessoas que estão a favor daquele poder, houve outras pessoas que não estão a favor daquele poder, estão contra aquele poder. Então, quando o irmão Branham realizava aqueles milagres, então se levantou um homem que estava na audiência. Levantou lá atrás e ficou com um pé sobre outra cadeira e um sobre outra e disse: você americano, eu desafio a me dizer em que nome você faz isso e a que denominação da igreja você pertence. Estão vendo? É exatamente a mesma coisa. Não entendem? Não estão esperando por estas coisas. As igrejas não estão esperando pela vinda do Senhor. E o Espírito Santo está aqui para confirmar sua vinda, para fazê-la acontecer. Tanto que cada um quer trilhar seu próprio caminho. Hoje as igrejas denominacionais pensam que estão esperando Jesus Cristo, mas não estão esperando Jesus Cristo. Por causa do quê? Por causa que eles não estão de acordo com a palavra de Deus. Se eles estivessem de acordo com a palavra de Deus, estariam também no mesmo grupo de esperar Jesus Cristo. Se eles estiveram fora da palavra de Deus, então não estão esperando Jesus Cristo. Isso vamos passar por algo e eles não vão perceber que Jesus Cristo já veio. E eles não vão perceber a vida de Jesus Cristo. Só quem que há de ver isso, que há de ver essa aparência, somente será a noiva de Cristo. Assim era lá, cada grupo tinha a sua própria ideia. Tinha sua própria ideia, mas essa não é a questão esta noite. Não é disso que estou falando, mas a pergunta que lhe estou fazendo é o que vocês acham ser isso? Isso interessa a vocês. Quem é este que está percorrendo as nações? Não os homens. Homens não podem fazer essas coisas. Quem é que está falando e dizendo para as pessoas na audiência como? Sentado bem aqui, por aqui, em diferentes lugares na reunião, quando mulheres e homens são trazidos aqui morrendo, quem é? Aquela jovem mulher que desceu ao batisteiro esta manhã, que 3 semanas atrás estava morrendo de carcinomas, câncer, mora bem aqui na rua Maple, senhora Bates. E perguntei 3 médicos que estavam com ela. Ela não tinha não tinha nenhuma chance de viver com outro 4 ou 5 criancinhas. E minha mãe tentando cuidar delas. Mamãe disse: Bibi, ela nunca irá voltar para casa. E eu fui até onde ela estava. E o Senhor Jesus falou: assim diz o Senhor, se ela for à igreja e permanecer ser batizada em nome do Senhor Jesus e servir a Deus, ela irá para casa. Bem, e eu lhe perguntei: a senhora fará isso? E ela disse: tudo o que disser eu faria. Imediatamente, e as dores cessarão. 3 dias depois, ela estava em casa. E os médicos não conseguem encontrar nenhum vestígio daquele câncer. Quem é este que vem em nome do Senhor? Quem é? É o Espírito Santo de Deus. Qual é a sua opinião sobre isto? Qual é a sua opinião conhecendo o seu pastor? Enquanto sentados neste banco aqui, pessoas de fora da cidade sentados com epilepsia, sentados aqui, está sentado um homem em algum lugar aqui, um irmão menonita, aqui mesmo, sofrendo de epilepsia. Nunca conheci, ouvi, nada sabia sobre ele. E de repente, cerca de 2 anos atrás, acho, ou algo assim. Sim, 2 anos. O Espírito Santo clamou e disse: assim diz o Senhor, ele nunca teve um ataque desde então. Quem é? Esta mulher estava sentada aqui no último domingo. A última vez que estive aqui, tinha vindo de algum lugar de Illinois. No dia seguinte, com um grande tumor em seu corpo, que era maligno. E alguns dos melhores da ciência médica e Illinois estavam levando a uma grande clínica para ser operada a segunda-feira. E ela ficou passagem para entrar. Nunca a vi, nem ouvi falar dela em toda a minha vida. E de repente o Espírito Santo fez sombra sobre ela e disse o seguinte: que estava aqui neste dia que viram isso. A congregação diz amém. E viram a notícia chegar no dia seguinte. Quando ela foi ao médico, eles
a levaram de clínica em clínica e não conseguem encontrar um vestígio dele. Quem é? Ou Deus tenha misericórdia. Quem é este que está fazendo isto? Você poderia se atravessar e dizer que foi o seu pastor. Ou foi o seu pastor? Nunca. Você poderia se atravessar e dizer que os homens tiveram algo a ver com isto? Nunca. É o Espírito Santo, o Espírito que estava em nosso Senhor Jesus e sua vinda para se unir com a sua igreja. Está tão perto que está projetando sua grande luz santa para redimir e trazer ao companheirismo uma igreja do Deus vivo para o arrebatamento que está próximo. Quem é? Não posso responder sua pergunta. Não posso responder por você, mas posso responder por mim mesmo. É sobre este sagrado púlpito, esta noite, aos ouvidos disto da companhia e dos comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus. Digo isto do fundo do coração. Não porque sou um dos vocês, não porque seja simplesmente algo diferente, mas um dos redimidos que está levado pelo sangue. Creio que essa mesma luz que está pairando nesta igreja hoje à noite, ela mesma mostra por sua natureza que é Jesus Cristo na forma do Espírito Santo. Quem faz todos esses milagres é o Senhor Jesus Cristo. Então outros homens hoje perguntam: quem é este? O que ele está fazendo? De onde isso veio? Mas eles não reconhecem que é o Espírito Santo que está fazendo essas obras. Agora vou terminando no parágrafo 101. Paulo estava a caminho de Damasco. Certo dia, e um grande luz derrubou aqueles homens perto dele. Não viram a luz, mas ela derrubou Paulo, deixou-o cego. Ele teve um problema com os olhos o resto de sua vida. E ele disse, certa vez, para que me não exaltasse pela excelência das revelações, isso me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para esbofetá-lo, porque era a excelência da revelação. E quando Paulo foi derrubado, a caminho para perseguir as pessoas que estavam fazendo demasiado barulho, um grupo nascido de novo, as pessoas que eram chamadas de hereges. Naqueles dias eles chamavam aqueles homens, aqueles discípulos, aqueles apóstolos, eles os chamavam de hereges, porque o que eles ensinavam estava fora, ao contrário daquilo que eles tinham ensinado nas suas escolas. Então, Paulo estava a caminho para seguir essas pessoas, comandado no bolso, para prendê-los e trazê-los para Jerusalém. E por volta no meio-dia, desceu uma luz que o derrubou ao chão, e ele caiu no pó da terra. Veio uma voz daquela luz, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não disse que Saulo, por que persegue aqueles? Porque aquele que persegue os filhos de Deus, ele persegue a Jesus Cristo. Aqueles que perseguem os ungidos de Deus, ele persegue o próprio Jesus Cristo. Aqueles que perseguem essa mensagem da hora, perseguem Jesus Cristo. Não perseguem a nós, não. Aqueles que criticam a mensagem da hora, aqueles que criticam as doutrinas originais de Deus, aqueles que criticam por que vocês falam que as mulheres não podem pregar nas igrejas, eles criticam a Jesus Cristo. Por quê? Porque isso não veio de nós, isso veio de Jesus Cristo. Porque Paulo disse que isso não veio de mim, e isso não veio de nenhum homem, ninguém que me ensinou isso, mas isso veio da revelação de Jesus Cristo. Então, se é da revelação de Jesus Cristo, nós seguimos o que é a revelação de Jesus Cristo. Porque sabemos em Efésios, no livro de Efésios 2, no seu versículo 19, a Bíblia diz que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Se Jesus Cristo, então, é a principal a pedra da esquina e nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, então não será o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram? A resposta é: será o mesmo evangelho que os apóstolos pregaram. Então, aqueles que estão fora do evangelho dos apóstolos, então não estão edificados sobre esse fundamento. Não estão edificados também sobre essa pedra que é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a minha mensagem termina por aqui. Chamo o irmão que está de serviço